Continuando a nossa guia completa da escolha do instrumento, hoje falando tudo sobre o som. Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente do Tio William Vasconcelos. Continuando essa série que tá dando trabalho, ó. O vídeo passado fiquei quase 1 hora aqui gravando. Nossa, cansa, até tomar uma água aqui, a garganta doendo, tanto que eu falei. Espero que você tenha gostado. Você não viu, por acaso perdeu esse vídeo, tá chegando agora no canal, vou deixar já no card. Antes, gente, eu sei que é chato, eu sei. Mas eu preciso de vocês. Eu quero que esse canal cresça, eu quero que cheguem mais pessoas. Eu quero que a gente possa ajudar cada vez mais músicos com orientação séria, direta e simples de entender. Nada de termo muito complexo. Pouco termo que eu falo aqui, eu tento ser mais claro possível. Já fiz aquele vídeo, tá no card. Mas eu vou pedir para vocês, compartilha, pessoal. Manda para um amigo que está em dúvida de escolher, para a loja, para quem vocês quiserem, sobre a escolha do instrumento. Esse guia está ficando muito legal. Eu já falei em outros vídeos sobre características do som, só que faz quase 3 anos que eu gravei esses vídeos. Então já está passado e aqui a gente vai fazer um vídeo só. Vai ficar um vídeo mais longo também. Acho que o outro foi mais. Aqui é um pouco mais curto, mas não é um vídeo tão curto não, tá? Não é um vídeo de 10 minutos. Então, vocês querem me ajudar? Se inscreve, tem muita gente que assiste, tá chegando agora e não se inscreve, eu não entendo por quê. É grátis, pessoal, não pagar nada e você não perde os vídeos, tá? Clica aí no sininho, deixa seu like, comenta. Pra você, tudo que eu vou falar aqui, vou pôr vai ter uma lista aqui daqui a pouco. O que você mais é importante para você nesses quesitos sonoros? De todas as opções sonoras, desses quesitos, qual é o mais importante para você? A gente vai descrever por detalhes cada um dele. Qual é mais importante para você? Para alguém vai ser a resposta, para outro vai ser a projeção, para outro vai ser o equilíbrio. A gente vai conversar. Lembrando, pessoal, o mais importante é você estar contente com o seu instrumento. Eu vou repetir isso todo o vídeo dessa série nossa. Teve o vídeo de semana passada, tem esse e vai ter mais um, a gente está na metade. Pessoal, presta atenção. Não adianta o violino soar muito, o violino soar pouco, ele tem um som bem brilhante, não importa nada. O mais importante de tudo é você gostar do que você tem, é você estar satisfeito, ele está te atendendo. O seu instrumento está te atendendo, é isso que importa. Esses vídeos são para violino, para viola, violoncelo, contrabaixo. Os critérios são os mesmos. Fiz o vídeo lá de estrutura, os mesmos critérios para qualquer instrumento. Esse é os mesmos, o próximo é os mesmos, tá bom? E claro, como eu sempre falo, o importante é você estar satisfeito. O dinheiro é seu, compre o que você quiser. Esses vídeos são para ajudar quem quer aprender. É uma orientação, tá bom? Espero estar ajudando vocês. Espero que vocês gostem dessa série, desses 3 vídeos um pouco mais longos aí, tá? Lista agora aqui do que a gente vai falar hoje. Tudo sobre som, hein? Equilíbrio, saúde, timbre, velocidade de resposta ou só resposta, volume e projeção. Cada um dessa lista que passou aí para vocês são itens separados. O pessoal confunde até hoje, tá tudo bem, não tem problema, tá confundindo. A gente tá aqui para tentar explicar. Muita gente já ouviu falando, nossa, eu vi um violino soar tão alto, que timbre. Não, você está falando do volume da projeção, você não está falando do timbre. Entenderam? Nossa, eu vi um instrumento super equilibrado, eu punho o ar, o som vinha, que equilíbrio. Não, você está falando da resposta. Então vamos descrever cada um e a sua importância. Vamos começar pelo equilíbrio. Bom, o equilíbrio eu gosto até de separar em 2, eu acho que fica bem bacana e didático para todo mundo entender. Tem um equilíbrio entre as cordas. O que é o equilíbrio entre as cordas, William? Como assim equilíbrio? O instrumento não cai para um lado para o outro? Não. Equilíbrio de som. Quando a gente fala em equilíbrio você tocar você está, por exemplo, na corda Sol, independente ali qual nota você está, aí você passa para a corda Ré, e você não percebe uma mudança de qualidade. Não percebe. Isso a gente considera um instrumento equilibrado entre essas cordas. E tem entre todas as cordas. E aí tem aquele instrumento, por exemplo, no violino é muito fácil a corda Mi gritar. Muito fácil no violoncelo, às vezes o Sol, a corda Dó, ser muito grave. É fácil.
Quase todos os instrumentos é assim. Mas o que acontece? Ter equilíbrio, ou seja, todas as cordas soar igual. Gente, cuidado com a percepção do equilíbrio. É óbvio que no nosso ouvido parece que o agudo é sempre mais forte, porque ele está numa frequência em hertz mais alta. Para o nosso ouvido, quanto mais alta a frequência, mais incômodo é, mais, nossa, que alto isso, porque a frequência está alta. Mas você andar entre as cordas, independente do instrumento, às vezes eu falo violino, eu falo violoncelo, é todos os instrumentos, tá? Você andar entre todas as cordas e sem perder qualidade de uma corda para outra, isso é o instrumento equilibrado. Isso eu acho muito importante. Não adianta em nada você ter um instrumento, um violino que a corda grite, mas quando você precisa dos médios e do grave, o som some. O que adianta? Eu até brinco com muitos músicos que vêm aqui na TV e falam assim, tem músico por aí que se você deixar só a corda mi no violino, tá bom, é isso que ele quer. Ele quer, oita, vai gritar. Não é por aí, né, pessoal? Você precisa ter todas as cordas com qualidade. E aí tem muitos instrumentos desequilibrados, o que não é problema. Depende do seu gosto, depende daquilo que você está buscando. O que quero dizer com isso? Tem muito instrumento que a corda mi, o agudo do instrumento, soa mais. E tem gente que procura isso, que quer isso e ó, tá tudo bem. Se você quer isso, joia. Tem gente que o grave soa mais e tem gente que quer o grave no violoncelo, no contrabaixo, mais forte que o resto. Tá tudo bem. Eu procuro, eu gosto, é meu gosto, tá? Um instrumento equilibrado. Eu não quero ficar mudando de corda e parecer que eu mudei de instrumento. Eu já toquei em violinos, bons instrumentos, mas que o grave era um instrumento, o agudo era outro. Você mudava assim da região, parecia outro instrumento. O que é isso? Eu acho muito desconfortável pro ouvido, ficar mudando assim, desequilibrado. E tem gente que quer isso, tá tudo bem. Um outro ponto que eu gosto de pôr aqui no equilíbrio é o equilíbrio entre as posições, que é muito comum, né? Instrumentos de fábrica, instrumentos mais simples. Estou tocando ali primeira, segunda posição, ó, maravilha. Aí eu subo no violoncelo, né? Subo, né, nessa posição, do violino para cá. E aí perde a qualidade. Aí eu sou um... E aí o pessoal fica... Ah, William, eu vou trocar o cavalete. Eu vou trocar a corda. Eu vou trocar a alma. Certo, faz os ajustes necessários. Mas muitas vezes é o limite do instrumento. Eu já vi muito instrumento de fábrica que é desequilibrado nesse fator, que até entre as cordas não é tanto. Ele não é super incrível o instrumento, mas até que ele é equilibrado. Mas aí você sobe posição, você sente um desequilíbrio entre as posições do instrumento. Eu gosto até de colocar aqui, talvez não esteja para algumas pessoas, mas eu gosto para ficar um pouco mais didático. E aí você tem esse desequilíbrio, então é um problema. Você começa a subir posição no seu instrumento, aí o som morre. Também é muito ruim. Então vai tocar só na primeira posição para sempre? Não vai. E aí como que é? Então tem que tomar cuidado. Também, mesma coisa. Tem gente que aqui não liga que seja assim. Claro, é normal ter uma leve perda. O que acontece? Você está reduzindo a corda vibrante. Então você vai subindo, você vai reduzindo. Então é menos corda para vibrar. Então, ter uma perda gradual, com calma, é normal. É normal, a primeira nota soa menos que a última nota. Normal. Agora, tem instrumento que você sobe ali para a quarta posição, quinta, o instrumento cai demais. Isso é um desequilíbrio. Então aí, presta atenção nisso, teste isso. Se você trocar entre as cordas e entre as posições, se está perdendo. E não tem certo e não tem errado. Tem gente que vai ligar muito para isso. E tem gente que para isso não se importa tanto. Mas fica aí um ponto para vocês observarem. Tá vendo? Já começamos por um ponto que não é instrumento de gritar. É isso que alguns músicos buscam, né? Muito. Instrumento gritou é o que importa. E se estiver desequilibrado? Se você subir posição, esse gritar sumir. Saúde do instrumento. Hã? Saúde do som? O que é? Tá gripado? Calma. Eu sei que a gente vai falar... O William tá inventando negócio de saúde, que isso? Pessoal, o que é a saúde do instrumento? É o quanto que aquela qualidade de som se prolonga durante os anos. Estou tentando colocar de uma forma bem simples, tá bom? Esse saúde é muito do instrumento antigo, muito. O instrumento novo, bem feito, ele nasce bom, com o tempo ele tenta estabilizar, fica às vezes até um pouco melhor. Mas isso aqui pega muito o instrumento antigo. Eu já vi gente, dá dó,
instrumento esteticamente lindo, a F muito bem feita, a madeira maravilhosa, tudo. Aí você vai tocar o som assim, muito ruim. Um som assim, e não é sobre ter ou não projeção, mas sem qualidade. Então, tem muito instrumento por causa, geralmente, de muitos restauros. Então, ter um restauro não é um problema, mas tem instrumentos, principalmente instrumentos grandes, serve muito. Para violino também, mas os grandes, violoncelo e contrabaixo, às vezes só tanto restauração com o tempo, é tanta trinca, é tanto enxerto, é tanto problema, que a saúde do som já não é mais a mesma. Eu acho que vocês já pegaram de você tocar um instrumento e falar, nossa, não tá mais a mesma coisa. E às vezes você ajusta e não resolve. Leva pro luthier e não tem problema. Mas às vezes a saúde do som, aquela qualidade que você tinha antes, começa a cair. Cuidado que a percepção também. Às vezes você muda de local que você está tocando, de clima, e aí você acha que é isso. Não, aí cair essa questão de saúde, da qualidade mesmo sonora que o instrumento tem, é algo assim quase que permanente, de ele não voltar mais. Eu já vi, infelizmente, muito acontecer isso com o instrumento de madeira nacional. Não sou contra, não sou, tá? Eu sou muito adepto da madeira importada por diversos fatores e características que ela me entrega. Mas já vi bons instrumentos de madeira nacional, tá? Eu já vi um instrumento, uma vez um violino que veio aqui, a pessoa talvez vai lembrar que eu tô falando, que o fundo tudo era grume, chave ou tampo de abeto. E era um baita de um violino. Era legal, pô, violino bacana. Só que eu já vi muito instrumento de madeira nacional cair, ó. Eu não vou falar a marca. Tem uma marca que acontece muito isso. Eu não quero falar, não preciso disso. Que ele tá soando bem e passa usando e começa a cair. E você faz o que você quiser. Ele não volta, ele melhora um pouco, mas não volta o que era mais. Então, principalmente em instrumentos antigos, cuidado. O instrumento que está muito restaurado, muitas trincas, muitos problemas, por mais que seja um instrumento legal, ele pode, com o tempo, perder saúde, perder essa qualidade sonora. Próxima, timbre. Aqui a gente pega, né? Aqui a gente pega porque tem muita gente confundindo até hoje o que é o timbre. Vamos definir, presta atenção, vou ser claro, hein? Timbre não é o tanto que ele soa alto ou soa baixo, não é intensidade de volume de som, não é projeção. Timbre é a voz. Timbre é a voz. Sabe o que é timbre? Já dei diversos exemplos iguais a esse aqui nos vídeos. Mas vou repetir porque sempre tem pessoas chegando. É ficar fácil de entender. Timbre é quando uma pessoa que você conhece do seu âmbito social, familiar, profissional, social, não importa, te liga, a pessoa não fala quem é e você sabe que é seu pai, sua mãe, seu namorado, seu marido, seu amigo. Ela não falou, a pessoa não falou, sou fulano de tal, sou o João, mas você sabe que é ele. E você sabe por quê? Porque você conhece o timbre, você conhece aquela voz. Eu tenho meu timbre, a minha voz. Aí eu sei que tem timbre soprano, tem essa classificação de timbre. Mas o timbre aqui que a gente vai tocar primeiro para vocês entenderem mais simples é isso. Não é esse timbre musical de ser soprano, contralto, tenor, não é isso que eu estou falando. Mas a voz mesmo. Cada instrumento tem a sua voz. Serve para instrumento de sopro, instrumento de percussão tem a sua voz, tem o seu som. Tem muito músico que é bem interessante isso, que está tantos anos com aquele instrumento que ele usa, tantos anos, que se alguém tocar e ele não vê, ele sabe que é o instrumento dele, porque ele conhece aquele timbre. O timbre não é o tanto então que ele soa, qualidade do som, é a voz que ele tem. E aí a gente tem classificações que o pessoal tende a confundir, e eu vou falar, é confuso mesmo, tá? São elas, vou pegar aqui minha colinha que eu marquei, os principais, talvez vocês já ouviram outras também. Brilhante, escuro, quente, frio, focado, amplo. E é confuso, né? É muito confuso, porque a gente pensa assim, tá, som brilhante, brilhante que é brilho, brilho é luz. Brilhante, a gente tende a falar, um instrumento é brilhante quando as notas são mais agudas. Gente, por favor, não é se acorda Mi grita, não é isso. Eu já vi instrumento escuro, que a gente vai falar com corda Mi forte, não é isso. Tende todas as notas do instrumento ter uma voz mais aguda.
mais feminina, a gente fala, mais aguda mesmo. O instrumento ele tende a ser mais brilhante quando ele tem todas as notas dele ser mais agudas. Esse é o jeito mais fácil de explicar. Então quando ele é muito agudo, as notas são agudas, a gente fala que ele é mais brilhante. E aí o contrário para o escuro. Quando as notas tendem a ser mais graves, não é se é o grave do instrumento é forte, por favor. É se todas as notas, a voz do instrumento tende a ser mais grave. Dá para perceber isso. William, eu não consigo perceber. Consegue, eu tenho certeza. Vem aqui quando você puder na ateliê, eu não sei se eu vou ter. Eu tenho instrumentos aqui, eu tô com 2 agora à venda aqui. Um alemão e um italiano. Origem italiana, origem alemã. O italiano, ele é escuro. Você percebe que todas as notas dele tendem mais para o grave. Soa muito o violino, não é sobre o volume, por favor, tem que ficar repetindo isso que o pessoal confunde. Ele tende a mais grave. E aí o alemão, ao contrário, ele é brilhante. Todas as notas dele tendem mais para o agudo. Dá para perceber, mesmo você não tendo um grande conhecimento musical. Dá para perceber. Então, o timbre brilhante tende mais para o agudo e o timbre escuro tende mais para as notas graves. Notas não tem a ver com volume, notas graves. Todas as notas não são tão brilhantes, mais agudas, são mais graves. O quente, os quentes, principalmente os guarnetes da Jesus, a gente fala timbre quente. O que é o timbre quente? Ele fica no meio, aí, ele não é aquele tão agudo, as notas não são muito para agudo, não são muito para grave, mas ele tende a ter vibração, a ter um som, a gente fala com vida. Não é agressivo, ai meu Deus, pode tocar que tá agressivo. Não é um som agressivo, mas é aquele som com vida, com vigor. A gente percebe que as notas têm, são harmônicas, ela tem vida, mas ela não é tão escura, tão gravona, não é tão aguda, mas ela tem essa potência. Então a gente tende a falar que isso é quente. A gente percebe mais isso, pode assistir os vídeos aqui no canal dos instrumentos históricos. A gente percebe, eu coloco mais que os guarnetes são mais quentes. Percebe? Ele tem aquela vibração nas notas, quase que uma força mesmo na nota. É difícil mesmo entender, pessoal. Mas por isso tem que fazer comparações com o tempo. Vocês começam a acostumar com esses termos. Um timbre frio, que seria o contrário de quente, que aí o pessoal, muitos usam doce, muitos usam frio, que é o contrário. É aquelas notas que parece que tem um pouco menos de vida. E aí não tem bom ou tem ruim, tá, pessoal? Timbre aqui não tem bom. Bom é brilhante, o bom é escuro. O bom é quente, o bom é frio. Não tem bom ou tem ruim aqui, tá, pessoal? Não tem certo ou errado. Tem características diferentes. Frio é o contrário do quente. Ele não vai pro agudo, não vai pro grave. Só que ele não tem aquela vida, E aí é mais doce, é bem agradável de você ouvir. Por exemplo, os Stradivarius, os instrumentos históricos, muitos dos Stradivarius, vai ter as exceções, claro, são mais frios, mais doces. Então, frio e doce ali poderíamos colocar assim com uma classificação próxima. Que aquelas notas que ela não é tão grave, ela não é tão aguda, mas não tem aquela imponência, aquela força como os quentes têm. Ela é mais doce, mais agradável ao ouvido. E aí a gente tem focado e amplo, que são ambos distintos, São ambos como o quente e frio, Como escuro e brilhante. O amplo e o focado são muito usados nas classificações de cordas. Então a gente vê, por exemplo, acho que na Larsen tem também, mas na Thomastic principalmente, a gente vê aquela grade, tem lá o Focus e o Warm não é quente, é Focus e Broad, Amplo e focado. O focado parece que o som é muito direcional, ele não espalha no ambiente. Então ele é muito direcional para onde ele está indo, em uma direção. Não é omnidirecional, ele é direcional, como o pessoal de som fala. Esse é um som mais focado, mais direto. E aí, o legal desse focado, e tem cordas que são mais assim, ele pode ser, aqui a gente até separa um pouquinho, Porque ele pode ser quente, frio, brilhante, escuro e ser amplo e focado, pode ser ao mesmo tempo, E nesse amplo e focado, o focado, parece que o som é penetrante quando você ouve, muito penetrante. Só que você começa a andar, ele muda, ele não é tão assim, que aí é o amplo.
O amplo, ele não é um som impactante, que parece que bate em você aquele som, tá impactante. Só que se ele se espalha no ambiente de uma forma muito igual, muito homogênea, essa é a palavra que eu queria. Muito homogênea, ele se espalha muito no som, de uma forma muito agradável no ambiente, só que não dá aquele impacto como é o focado. Será que vocês entendem? Eu sei que é complicadinho. Então a gente falou do brilhante, do escuro, do quente, do frio, doce, do amplo e do focado, que são as maiorias. Tem muita gente que também fala assim, eu gosto de um som colorido. Esse aí eu confesso que me confunde até hoje. Nossa, olha o timbre desse instrumento, é colorido, eu vejo cores. Gente, desculpa, eu não consigo entender muito esse, tá? Nossa, esse aqui é vermelho seria quente, azul seria mais doce, frio. Tá. Nossa, o timbre colorido. Eu já vi muita gente, muito músico usando esses termos e nem não faz ideia do que é, tá? Realmente esse colorido, a cada cor seria dessa opção, né? Quente seria vermelho, frio seria azul, escuro seria mais preto, claro seria mais branco. Talvez seja isso que o pessoal que eles falam cores, timbre colorido, seria mais essa questão. Se alguém usa, né, e trabalha com som, né, ou usa muito, pode deixar no comentário, estamos aqui para aprender. Eu não uso muito essa classificação de cores, eu acho que essa já é confusa um pouco. De cores, piorou, né? Um ponto importante do timbre é que a gente percebe em instrumentos antigos estabilização. Instrumento antigo é difícil ele mudar. Você muda uma corda, um cavalete, ele tende a mudar um pouco, só que ele tem aquela definição. Ele é o que é, porque está antigo, ele já foi muito tocado. Diferente do instrumento novo. O instrumento novo ele está passando por uma estabilização. Ele vai daqui 2, 3, 4 anos estabilizar o timbre dele. Então, quando você pega um instrumento novo, até uma dica para vocês, independente de onde vocês forem comprar. Você pega um instrumento novo e toca assim 2 minutos e fala, não gostei tanto. Calma, pessoal, calma. Porque ele tem, principalmente o instrumento que foi recentemente construído, ele tende a mudar um pouco. Não estou falando isso como forma de convencimento para alguém. Não é isso. É que acontece, tá? O instrumento novo muda o timbre. Tanto que instrumentos que eu fiz, depois de 2, 3 anos que eu fui ver de novo esse instrumento, porque a pessoa às vezes mora longe e não dá para fazer manutenção sempre. E aí eu fui e falei, nossa, mas o som mudou. Muda. O timbre estabiliza, ele muda um pouco. Ele vai muito também do que é o músico. O músico que toca muito, né, bastante horas. O músico que encosta o instrumento não toca tanto. Então ele acaba pegando até um pouco a característica do músico. É bem interessante essa questão de timbre. Próximo, velocidade de resposta, ou só a resposta. É o tempo, para vocês entenderem de uma forma mais fácil, é o tempo. É tudo igual, William? Não é igual, pessoal. Velocidade de resposta é o tempo que quando você passa a crina do seu arco na corda. Quanto tempo demora para aquele som sair? Eu sei que vai ter gente falando, não, tanto faz, é tudo igual. Gente, não é tudo igual. Um fator que dá muita diferença aqui é arco e breu. Arco e breu tem uma interferência na resposta muito grande. Tem breu que atrasa a resposta. A gente vai perceber muito isso em notas rápidas. Passagem rápida, você começa a perceber atraso. Você tá rápido, e o som parece que embola. O som demora a sair. Isso é uma característica que parece loucura até eu falar aqui. Nossa, mas não é possível que é assim. É assim. Acontece muito nesse atraso de resposta, tá? E tem arco e breu que acelera um pouco. E também tem gente que gosta de uma resposta mais rápida. Tem gente que, por exemplo, violas grandes, violoncelos grandes, tem um atraso na resposta. E tem gente que não liga. Por isso que essas características é difícil a gente falar. Essa é a certa, esse timbre é o certo, esse é o errado. Resposta rápida é a certa, resposta um pouco mais atrasada depende. Claro, em geral, todo mundo quer uma resposta mais rápida. Só que tem gente que tem um instrumento com uma resposta mais lenta e tá, super contente. E como eu falei, o importante é o músico estar feliz, estar contente, estar atendendo a necessidade dele. Então, resposta é o tempo que a nota leva para sair. A gente percebe muito o instrumento que a resposta atrasa, nesses passagem rápida, que o som ele não sai cada nota, fusas, por exemplo, rápidas, não destaca a nota bonitinha, não tem aquele destacamento, o som começa a embolar. E às vezes não é culpa do músico, não é técnica do músico ou estudo, é atraso da resposta mesmo. Então tá vendo quanta coisa a gente já falou? A gente já falou do equilíbrio entre as cordas, posição.
A gente já falou do timbre, que é a voz do instrumento. E aí tem quem gosta de um, tem quem gosta de outro. E a gente já falou da resposta. Até agora a gente falou 3 itens muito importantes. E até agora a gente não falou de qual instrumento é alto, qual instrumento é intenso, qual instrumento é menos intenso. Tá vendo como é muito importante outras coisas? Para, por exemplo, a pessoa... Gente, isso aqui não é preconceito, pelo amor de Deus, gente. Não é nada disso. O William gosta de atender músico profissional. Para com isso. É o seguinte, quando o músico é um músico mais que não exige, seja músico de orquestra mais simples, seja um músico de igreja, seja um músico que toca em cerimônias, não exige um repertório mais complexo. É um músico que toca às vezes ali por hobby, ele não vai tocar algo muito complexo, ele talvez não perceba essa questão de resposta. Mas eu te garanto, uma pessoa que está tocando no mais alto nível, no mais alta dificuldade de execução, a resposta é uma coisa que dá muita diferença. Um breu, um arco, às vezes a pessoa não percebe, mas para uma pessoa dá muita diferença. E corda também, tem umas cordas que atrasam um pouco, tem cordas que aceleram um pouco mais essa questão da resposta. Não dá para eu falar que a Vision ela é rápida. Alguém pode testar no seu instrumento e não ser porque o instrumento demora, é um instrumento que está atrasado na resposta. E isso, William, tem como melhorar isso? A gente faz o ajuste e vê o que acontece. Não melhorar é do instrumento em geral, pessoal. A maioria das coisas são assim. Todo instrumento tem a sua característica. Agora sim, vamos falar de volume e de projeção, que muita gente, infelizmente, só liga para isso, vamos falar a verdade? É só isso que importa para muitas pessoas. O quanto volume aquele instrumento tem. E são coisas distintas. Volume não é projeção. São coisas separadas. Eles estão próximos ali, é quase a mesma coisa. Só que tem uma pequena diferença. Volume é realmente a intensidade de som que aquele instrumento é capaz de produzir. Tá até errado um pouco esse termo falando de música, mas é o tanto que ele é alto, o tanto que ele é baixo. Então volume é você tocar qual intensidade de som ele tem, né? E aí é gosto também, tá, pessoal? Não venha querer impor regra aqui. Importante é o instrumento gritar. Não venha querer impor essa regra porque tem muitos músicos em diversos níveis que não gostam de instrumento muito intenso. Não gosta. E tem gente que gosta. Então, volume é o tanto de produção sonora, daquela potência mesmo, que ele é capaz de gerar. Isso para qualquer instrumento. Mais volume não é projeção. A projeção, projetar, é o tanto que ele é capaz de ir longe sem perder a qualidade. Gente, óbvio, você tem que falar, mas tem gente que não entende isso. Se você está do lado do instrumento é um som, se você vai se afastando é outro. Mas por que eu gosto de separar esses dois? Porque eu já vi muitos instrumentos, não é um, dois não, vários, que você está do lado daquele instrumento, não precisa estar tocando, mas muito próximo, é insuportável, grita uma força, uma amplitude, uma potência impressionante. Aí você muda de ambiente, cadê o som? Some. Perde qualidade assim absurda. Parece que colocou uma surdina no instrumento. Parece que alguém vem e tampou as Fs com a mão assim. Eu já vi muito instrumento assim. Que ele tem muito volume, mas não tem a projeção. E já vi instrumento que, principalmente os Stradivarius, pessoal. Vê os vídeos dos instrumentos dos Stradivarius. Ele tem muita projeção e não necessariamente volume. Projeção demais. Ele espalha muito no ambiente. Tem instrumento que você está tocando aqui, ele não é tão gritante, ele não é tão forte, mas você vai se afastando, ele mantém a qualidade. Existe uma perda natural da onda sonora, claro, mas ele mantém uma qualidade. Ele não tem essa quebra abrupta de perda que eu acabei de falar, que às vezes o instrumento tem só volume. Ter os dois seria o ideal, mas nem sempre vai acontecer, tá? E aí é tudo gosto. Então, volume é a intensidade que ele vai, que ele é capaz de produzir esse som, e projeção é o tanto que ele espalha naquele ambiente. Gente, eu fui assistir um concerto, acho que era o concerto de Ré maior ou Ré menor, não lembro, de Haydn para violoncelo. Quem solou foi aqui em Piracicaba, uma cidade próxima aqui onde eu resido, onde tem um ateliê. E quem veio foi a Ofélia Galar. Ela tem um Matteo Goffredo, um violoncelo caríssimo, original. Ela veio, solou tal.
Nossa, aquele violoncelo acho que é o mais incrível que eu já vi. Eu não vi de perto, assim, de pegar na mão. Só assisti. Impressionante o som. Porque teve uma hora que eu acho que eu tive que sair e eu tava sentado assim nas primeiras fileiras. Uma hora eu cheguei na porta do teatro, um teatro não é pequeno aqui. Era o mesmo som, pessoal. Eu tava quase na frente dela e lá no fundo o mesmo som. Ou seja, o instrumento tem muita projeção. Vocês entendem a diferença de volume e projeção? Acho que ficou claro. Olha o tanto de coisa que a gente tem que avaliar. É o equilíbrio, é o timbre. E cada um desses tem as suas variações. Equilíbrio, timbre, volume, projeção, saúde e tempo de resposta. Talvez você tenha até mais, e esses 6 eu coloco como os mais importantes. Lembrando que a gente fez vídeo sobre estrutura, aqui a gente está avaliando só o som. Gente, agora eu vou dar uma opinião, aqui é complicado, né? Sei que vai ter os haters da vida. Gente, vocês estão comprando um instrumento musical. Isso é a minha opinião. O que mais importa é isso que eu falei hoje. Questão sonora. Você não está comprando uma peça para ficar parado. Tudo bem, eu sei que tem gente que compra. Beleza, se esse é o caso, ok. Mas se você está comprando um instrumento para execução, para tocar, para usar o instrumento, o som é o mais importante, pessoal. Eu já vi muita gente amar um instrumento, gostar demais. Eu já vi aqui no ateliê, eu já vi em outros lugares também. Gostar demais e falar assim, não quero não. Porque é amarelo, eu sou um exemplo, eu gosto de vermelho. Gente, por favor, né? O mais importante é o som, é um instrumento musical. Hoje tem gente que coloca a estética muito acima. Claro, pessoal, quem não gosta de um instrumento bonito, né? Cada um com o seu gosto, claro. Puder juntar os dois, a estética com o som, é o mundo perfeito. Mas às vezes você vai achar um instrumento antigo que, nossa, nem sem graça. E você vai se tocar, você vai se apaixonar. Pega o instrumento. O mais importante é o som. Essa aqui é a minha opinião, foi o vídeo sobre o som. Vai aparecer agora aqui para vocês assistir o próximo vídeo aqui para se inscrever. E até o próximo vídeo, o último dessa série.